Apareceu pra você agora? Não? Não. Tem certeza? Tenho. Não, no Facebook. Não fala também lá? Oi, Esther, tudo bem? Boa noite. Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Boa noite, meu amado irmão em Cristo, católico, espírita, os meus irmãos judeus que aqui estão, Lalatov, Lekulan, para você, irmão judeu, a paz para você, católico, a paz para você, cristão, você espírita e vocês que fazem parte de qualquer segmento religioso e que tem Jesus no coração e que tem amor a Deus, tem fé, e isso que é importante nessa trajetória que nós estamos vivendo. Eu tinha feito um vídeo hoje à parte da tarde, na minha caminhada de trabalho, e eu senti de Deus de fazer aquele vídeo devido à tristeza que há no ar, na civilização hoje, nessa civilização atual. Qualquer lugar que você vai, você sente o impacto que esse vírus, que essa pandemia está causando. Tristeza, desemprego, devastação social. E hoje eu escutei uma entrevista com um médico, e esse médico disse que ele não pode abraçar sua esposa, ele não pode ter um afago com a sua família por causa da sua profissão. Ele entra na sua casa e ele é obrigado a se despir, fazer asepsia no seu corpo, tomar seu banho e ficar trancado dentro do quarto até que alguém da sua família, com muito cuidado, leve a comida até ele. Isso é muito triste. Isso é triste aos olhos de Deus e é triste para nós que estamos acostumados a ter liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de poder abraçar quem a gente quer, dar as mãos quem a gente quer, viver com quem a gente quer. E hoje a gente não está podendo mais fazer isso. Temos que ter consciência social, temos que tentar fazer uma reclusão social, que não é fácil, é muito difícil, né? Principalmente pessoas que têm que pagar um aluguel, não é verdade, Valéria? Pessoas que têm filhos, aluguel, que têm empresa. Imagina, né, o déficit que essa pessoa está tendo, vai ter, e como pagar tudo isso se você não tem esse dinheiro, se você não tem renda, não tem um capital de giro. Então são poucas pessoas que têm uma renda, poucas pessoas que tiveram a prudência de guardar um dinheiro e encarar o que está acontecendo agora. Mesmo com essa ajuda do governo, nós agradecemos, vem muito de bom grado, mas não é um valor que com certeza vai suprir, por exemplo, a necessidade de um empresário que tem uma folha para ser paga, né? Os seus fornecedores para pagar e mesmo os seus impostos, né? Ainda que o governo ele coloque daqui 3 meses, mas vai ter que pagar. Então é muito difícil. E tudo isso que está acontecendo, esse cataclisma social e mundial, nos leva a um cenário escatológico, apocalíptico. Por que não? Por que não imaginar que tudo isso também pode ser uma permissão, uma ação permissiva de Deus, até porque está descontente com o homem, descontente com as suas atitudes, descontente com a sua forma de tratar o meio ambiente, né? Como é o caso dos chineses, que mesmo que seja uma cultura milenar, né? Você comer uma cobra, você comer uma rã, é uma coisa, não sei, entre aspas, acho até comum, né? Mas você comer rato, você comer cachorro, você comer morcego, já deixa de sair do panorama normal, né, antropologicamente falando, onde o ser humano ele em situações
de adversidade, quando ele precisa sobreviver, Valéria, ele até mata para comer. Mas não é o caso, né, dos chineses, que por causa das suas atitudes, né, eles acabaram proliferando aí um vírus tão mortal para pessoas que têm doenças pré-existentes, né, para as pessoas que têm comorbidades, que já tem uma doença ali, e quando ela bate, ela mata, né? E o cenário é esse que nós estamos vivendo. Mas a questão é, Deus está no meio de tudo isso? Será que Deus está permitindo isso acontecer? É uma ação, né, divina ou uma reação demoníaca? Com certeza, irmãos, Deus está no controle de tudo, pode ter certeza disso. A Bíblia diz que Deus, ele sabe até o fio de cabelo que você tem, né? Ele sabe quando uma folha de uma árvore cai, exatamente. A Bíblia diz que ele tem o controle de tudo. Deus tem o controle da vida e da morte. Apocalipse 1:18 diz que ele é detentor da chave da vida e da morte, né? Mateus 28:18 diz que todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Todo poder. Então nada que acontece nesse mundo não passa no crivo de Deus. Tem que passar, mesmo que seja peste, mesmo que seja uma ação demoníaca, ela precisa passar pela ação permissiva de Deus. Mas por que Deus permite tudo isso? Por que Deus está permitindo que a igreja do Senhor, a igreja, né, a igreja que respira, a igreja que tem tendões, a igreja que tem sangue, ela tem que ficar dentro de uma casa, fazendo seu culto em casa, e não pode ir os seus cultos, né, na igreja? Por que Deus está permitindo isso? Já que Deus tem o controle de tudo. Primeiro, irmãos, porque Deus requer de nós uma coisa que tem faltado muito. Obediência, fé, respeito, levarmos mais a sério as coisas do Senhor. Isso também está batendo em mim. Isso bate em todos nós. Nós temos visto pastores aí deixando a desejar, né? Nós temos aí igrejas, irmão, igrejas fazendo um escândalo, cantores evangélicos cobrando milhares de dinheiro para cantar numa igreja. Você acha que Deus está alegre com isso? Deus, ele está feliz com aquilo que ele lhe deu para pregar de graça e você está cobrando para pregar. Em Camboriú, desculpa dizer isso, em Camboriú você tem que pagar ali, para pregar ali, 35 mil, não é verdade? Você acha que Deus está feliz com aquilo que a Bíblia diz, dai de graça o que você recebeu de graça? Então, meus amados, é complicado, porque o divino, ele está entristecido com o cenário que todos nós estamos proporcionando a ele. Somos a pior geração de pregadores de todos os tempos. De todos os tempos. Nós não conseguimos destruir esse vírus com oração. Nós não conseguimos ter fé para ressuscitar o morto. E a Bíblia diz, em Lucas 16:15, está escrito lá: se crê em mim, ressuscitarão os mortos. Se crê em mim, tomarão algo mortífero e não lhe fará mal algum. Se crê em mim, falarão novas línguas. A única coisa dessas qualidades, desse poder que Deus atribuiu ao homem, a única coisa que a gente está conseguindo fazer é falar em línguas. E mesmo assim, fizemos da língua uma bagunça. É uma bagunça, irmãos, com as coisas de Deus. Então, por que Deus está permitindo tudo isso? Porque precisamos tomar uma postura diante do Senhor. Precisamos ser mais adoradores do que acusadores. A igreja tem sido acusadora. Irmãos, tem pastores, amigos meus, que estão no mundo hoje porque a igreja acusou. Tem pessoas que deveriam estar na casa do Senhor hoje, estão no mundo porque o pastor acusou. A igreja, que deveria ser um remédio, ela se tornou um veneno muitas das vezes para muitos irmãos. Tem muita gente que não quer saber de igreja, irmão. Irmãos, eu sei o que é ser perseguido. Foram 25 anos em cima de um púlpito de uma igreja. Em 25 anos ensinando a palavra de Deus, pregando. Eu sei o que é perseguir, ser perseguido. Você é perseguido por qualquer coisa. Mas o mundo te abraça. O mundo não vai te acusar pelo que você é. Mas a igreja te acusa pelo que você faz, pelo que você fez.
Ela diz que ela esqueceu o teu passado, mas ela fica te acusando. Entendeu? Então nós temos que parar com isso. Porque nós, como cristãos, precisamos ser mais amorosos com todos. Nós não estamos dizendo que temos que ser ecumênico, mas nós temos que abraçar os nossos outros irmãos. Nós temos que abraçar os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos católicos, dizer para eles, olha, nos perdoe. Nos perdoe porque nós fomos omissos. Nós julgamos, e julgamos mesmo. E é isso que Cristo quer? Não, Cristo não quer isso. Cristo quer que você ame o teu próximo. Cristo quer que você, Valéria, ame aqueles que são indiferentes. Porque são esses indiferentes que um dia você vai encontrar lá em cima. São esses indiferentes que um dia, quando você quer subir, você prega o céu, um dia você vai estar lá em cima. E você vai encontrar essas pessoas que você tanto julgou nessa terra. Então por que Deus está permitindo? Porque nós falhamos. A igreja é culpada disso estar acontecendo. Porque pecamos, porque erramos, porque falhamos. Falhamos naquilo que deveríamos fazer, ser diferente. Amar o nosso próximo. Quantas igrejas, meus amados, você não vê aí? Quantas igrejas você vê que não abre a sua porta para receber um mendigo de rua, um morador de rua, perdão? Quantas igrejas, olha, a Record, o Edir Macedo, ele é dono da Record, ele é dono da Universal. Eu não vi em nenhum momento o Edir Macedo, me perdoa os evangélicos da Igreja Universal, em nenhum momento o Edir Macedo transferir algum dinheiro para o SUS, para ajudar. O Itaú, que vocês falam que é capitalista, ele doou 1 bilhão de reais para auxiliar, para ser subsídio, né, aos nossos médicos que estão lá atuando contra o coronavírus. E quem é que vai estar na frente? O Drauzio Valera, né? Valéria. Ele vai estar na frente disso aí, ajudando, coordenando isso aí. Então, é isso que eu estou dizendo. Onde está a igreja, irmão? Cadê o nosso pastor aí, o cowboy da Igreja Mundial da Fé? O cara só vem na rede social para pedir dinheiro. Isso é falta de respeito. Isso é uma cara de pau, meu irmão. A Bíblia diz que devemos ser diferentes, meus amados. Devemos ser o sal desse mundo. O que nós estamos sendo? Pedidores de dinheiro. Entendeu? Os pastores estão aí, irmão, arrebentando os irmãos que estão recebendo 600 reais. Essa falta de vergonha na tua cara, pastor. Toma vergonha. Eu não aceito isso, meus amados. E é por isso que eu não faço parte dessa podridão, sabe, que existe na obscuridade do evangelho. Jesus me libertou disso. Eu sou salvo pela graça. Eu quero que qualquer pastor diga para mim que eu não sou salvo pela graça. Efésios 2,5. Vós sois salvos pela graça. Isso não veio de vós. É dom de Deus. Sabe o que é isso? Que isso é incondicional. Incondicional. E depende de mim. E depende das minhas ações. Depende da ação de Deus. Deus ama quem quer. Deus ama aquele bandido. Aquele bandido que para você é pior do que o cocô do cavalo, mas Deus ama ele. Por isso que Deus é diferente. Deus falou isso para Samuel. Samuel, quando viu os filhos de Jessé, o primeiro rei de Israel que vai nascer dos filhos de Jessé, Samuel, o profeta, quando olhou todos aqueles filhos de Jessé, viram que ali havia campeões de guerra, homens, né, que tinham todo um poder bélico, que tinha malícia de batalha, mas ele olhou pela aparência, como eu olho, como você muitas das vezes olha. Mas Deus falou, eu não olho como homem, eu olho o coração, Samuel. E eu quero aquele que está fedendo a cocô, aquele que está sujo, aquele que está imundo, aquele que está encardido, lá no meio do pasto, aquele que eu quero, um moleque de 15 anos de idade, Deus levantou para mostrar para o homem que o seu estereótipo, que o que ele vê no estereótipo, muitas das vezes ele está vendo o que aquilo, o dinheiro, a aparência, tudo isso, irmão, vai ficar. Deus quer um coração contrito. Deus chama uma alma contrita, um espírito compungido, uma alma voluntária. É isso que está dizendo lá em Salmo 51, versículo 17. Então, faltou isso, irmão. Tem pastor com medo aí, ó, com medo. Tá com medo. Tá dentro de casa escondido. Cadê, irmãos? Cadê? Por que não se reúne a igreja para combater em oração? Vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar.
Vamos fechar a Marquês de Sapucaí, vamos concentrar todos os irmãos, todos, inclusive todos, de qualquer raça, denominação, de qualquer igreja. Vamos nos reunir e vamos fazer uma oração capaz de mover o coração de Deus, de trazer a sensibilidade a Ele novamente. Porque é isso que Deus está exigindo de mim e de você. Irmãos, eu não fico 24 horas dentro de uma igreja. Sou cristão por opção. Sou cristão por opção. Eu decidi seguir a Cristo. Ao contrário de muitos que estão dentro da igreja com medo do inferno. Ao contrário de muitos que estão com medo do julgamento final, não tenho medo de nada disso. Sabe por que eu sigo a Cristo, Valério? Porque eu admiro Ele. As suas atitudes, as suas ações. Napoleão Bonaparte, quando ele invadiu a Rússia, ele disse assim: as minhas tropas marcham conforme o meu estômago. Ele não sabia que aquele gelo, que aquele tempo frio que ali havia, iria destruir o seu exército. Joana d'Arc, quando lutou em prol aos ingleses, se eu não me engano, ela não sabia que depois aqueles mesmos homens, aquela mesma nação que ela defendia, deixaria ela para morrer na fogueira. Esses homens não sabiam que eles seriam destruídos. Mas o que me admira em Jesus, Lindomar, é que ele sabia o que ia acontecer. Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele trouxe com ele os 3 melhores amigos, Valério. Os 3 melhores amigos dele. Você sabe qual foram os 3 melhores amigos de Jesus? João, Tiago e Pedro. Esses 3 homens se tornariam os principais da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva. Os líderes daquela igreja. Quando Jesus levou aqueles 3 homens ali, nós temos um efeito que nós chamamos de quinoses. Se tem algum professor de grego aí, me corrija se eu estou falando besteira. Quinoses foi o que aconteceu com Deus. Ele se esvaziou, isso está no grego. Ele abriu mão da sua natureza divina para se tornar um ser humano. Isso é quinoses. E isso está lá em Filipenses. Quando diz assim, porque Deus não se usurpou a ser Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de um homem. Tá vendo? Isso é quinoses no grego. Então, quando Jesus estava ali no Getsemane, ele levou os 3 amigos dele. E o que acontece ali? Ele tem um problema chamado hematitose. Você pode estar até falando, pô, esse cara está falando maluquice. Não, hematitose. A ciência descobriu isso. Isso é sangue que sai pelos poros quando o ser humano ele está sobre uma alta pressão, uma depressão, uma angústia. E ele começou a sangrar. Porque Jesus, diferente de Joana d'Arc, diferente de Napoleão, ele estava vendo a sua morte. E ele, naquele momento que a sua dupla divindade, a sua divindade, que era dividida entre a divina humana e a divina, e naquele momento ele abre mão, o próprio Deus se afasta dele, deixa ele ali. Mas ele vai nos seus 3 melhores amigos para acordá-los porque eles estavam dormindo. O traidor está se aproximando. Zele comigo por essa noite. E todos aqueles homens estavam cansados. Mas Jesus, ele passou aquilo dali, Lindomar, de cabeça erguida. Ele viveu aqueles processos de cabeça erguida. Porque algo pior estava vindo para ele. Ele tinha consciência. Então por que eu admiro Jesus? Porque ele fez consciente. E quando o diabo achou que iria desistir, ele olhou para o céu e disse: Pai, basta. Afasta de mim esse cálice. Seja feita a sua vontade, não a minha. Porque se eu não fizer isso, o Marcelo não vai estar daqui a 2000 anos falando do meu amor. Se eu não sofrer hoje,
O Lindomar não vai estar ouvindo minha voz. Eu preciso. Eu vou. E ele desistiu da sua própria vontade de desistir por você. Ele desistiu da sua própria vontade, da sua vontade humana que lhe era cabível por você. E vai se cumprir um processo na vida de Jesus que nenhum ser humano nessa terra é capaz de viver, de sofrer e de vencer. Ser pendurado, mais quase 12 horas, apanhar com o jugum, o fragrum, como era conhecido, o chicote alzorregue, com 12 tiras, e nas pontas com ossos de ovelha, que quando batia na carne era dilacerado. Ele levou 39 chibatadas. Isso significa que se você multiplicar 39 por 12, você vai ter um número exato aí de mais de 400 marcas causado pelos alzorregue. Fora aí, e ele apanha num toco que até hoje está lá no Vaticano, um toquinho de 50 centímetros, bateram nele. E quando coloca aquele patíbulo nas costas de Jesus, Lindomar, ele tem que andar 400 metros com um patíbulo, com uma madeira, uma haste de madeira de 120 quilos. E você acha que isso foi fácil para ele? Não. Ele cai 3 vezes. E nessas 3 quedas de Jesus, ele vai fraturar o pulmão. Isso é comprovado, porque vão encontrar evidências no Evangelho de que Jesus tinha 2 escaras de pressões aqui no ombro. Quando ele cai com aquele peso, ele fratura a costela, fratura o pulmão, alguma coisa está acontecendo com ele ali. Mas ele continua. Ele vai cair 3 vezes. Uma pessoa chamada Verônica, segundo a tradição romana, coloca um lenço no rosto dele e sai a imagem. E quando ele vai cair novamente, aqueles carrascos que ali estavam percebem que é difícil Jesus continuar, mas ele queria. Ele queria continuar por você. Olha o que esse homem vai passar. A via dolora, a via sacra, a via dolorosa, que lá não estive, mas eu conheço muito bem. Ele andou ali, era uma vila muito pequena, as pessoas xingavam Jesus, jogavam tomate podre, jogavam todo tipo de coisa em cima dele. Havia um arauto que ia na frente que dizia assim, olha, esse homem aí é um assassino. Esse homem aí é um assassino das leis. Esse é um defrator da lei. E quando ele cai novamente, percebe-se que não dá mais. Tem um lugar exatamente lá na Via Crucis, na Via Dolorosa, que você vai ver exatamente quando ele cai e tem uma imagem de um negro sirineu que vai ajudar ele. E ele tem que subir 777 metros de altura com aquela porcaria daquele patíbulo. Desculpa. E a gente se revolta com isso, né? É 2000 anos, mas se revolta. Ele é meu Deus. E ele tem que subir 777 metros de altura para ser pregado naquela cruz. E ele não desistiu. Eu preciso explicar mais porque eu admiro Jesus? Porque ele é diferente. Porque ele lutou por mim. E ele lutará por você. Mesmo quando as pessoas dizem que não há jeito, foi nesse momento que Jesus veio e mudou o cenário. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, não lançaram porque ele era um homem corrupto. Não lançaram ali porque ele era um homem que ele deixava a desejar nas suas atitudes profissionais. Ele era correto. Ele era fiel. E foi exatamente pela sua fidelidade que jogaram ele lá. Mas a Bíblia diz que Deus o resgatou daquele covil de leões, porque havia idoneidade naquele homem. Você acha que servir a Deus é fácil? Você acha que o que nós estamos vivendo é tão indiferente do que os homens da Bíblia viveram? Raabe, ela viveu dentro de Jericó, era uma prostituta. Mas a Bíblia diz que Deus a escolheu. E quando Deus mandou explodir aquela cidade, Deus protegeu e foi a única casa que estava de pé. Foi a casa da prostituta Raabe, que se tornaria uma das melhores mulheres da sua época. Casou com Salmo, um príncipe judeu, que teve um filho chamado Obed, que veio se casar com Ruth, e que veio a ser bisavó do rei Davi.
Você acha que Deus não tem no controle de tudo? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, com raiva dele, jogou ele ali dentro, os três. Acenderam 7 vezes mais aquela fornalha. Mas Deus esteve lá, protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles não fossem destruídos pelo aquele fogo. Irmãos, Deus sempre esteve presente na vida do homem, quando o homem precisou. Mas precisamos ter coragem, porque não quer dizer que você serve a Deus, não quer dizer que você não vai ser lançado na prova. Tem crente morrendo agora de coronavírus, mas o coronavírus atingiu a sua matéria, mas não a sua fé, não a sua coragem de continuar a sua vida com Deus, não continuar a sua coragem de se manter fiel a Ele, porque vale a pena ser fiel a Deus. O homem não presta, mas Deus é fiel. Deus é fiel, meus amados. O que está acontecendo hoje é uma reação divina para que nós, como crentes, possamos orar mais, possamos nos submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus não é você andar de terno, paletó, santarrão, achando que você está abafando porque você está vestindo uma roupa, que eu sou crente pra caramba. Você não é nada. Você não é nada. O profeta Isaías andou 1 ano pelado e era profeta e homem de Deus. Deus quer o teu coração, meu amigo. Deus quer que você se converta, techuvá no hebraico. Uma reflexão pessoal, as suas atitudes. Seja melhor. Pratique o amor. Pratique a bondade. Você que é pastor, se corrompeu, volte às veredas. Volta a ser um homem de Deus. Eu acredito em você, pastor. Eu acredito em você. Seja um homem de Deus. Bota esse rebanho para adorar o Senhor e para de ser ladrão de dízimo, porque isso não existe. Para de ser ladrão de dízimo, porque isso não existe. Precisa de ajuda? Peça. Mostre o que você está fazendo com o dinheiro desse povo. Precisamos amar a Deus, irmãos, e levar a Deus com sinceridade. E para encerrar, quando eu falo isso, eu fico revoltado, meus amigos, porque eu sei que muitas das coisas que estão acontecendo nesse mundo é por causa da igreja. A igreja que se corrompeu, a igreja que se deixou se vencer pelo dinheiro, pelo olho grande, a igreja que machuca, que não adora, a igreja que tem jogado os seus irmãos na rua, porque não consegue amar, não consegue cuidar. A igreja que deveria ser um hospital se tornou um lugar de machucar as pessoas. Não são todas, mas a maioria são assim, infelizmente. Então Deus hoje estava me levando a essa reflexão. Eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo? Porque falta adoradores. Adoradores capazes de botar o seu joelho no pó e destruir Satanás, irmão. Adoradores capazes de vencer o mal somente com o poder da oração. Adoradores capazes de brincar com Satanás, como os homens lá na Bíblia, em Hebreus 11, brincaram. Nós não conseguimos vencer nem a dengue com a oração. Irmão, há 15 anos atrás você via testemunhos que você falava, caramba, vale a pena servir a igreja, vale a pena servir a Deus. A gente não está vendo mais nada, porque a igreja, ela se politizou, a igreja, ela se tornou mercantilista. Os pregadores que antigamente faziam sucesso eram os pregadores do local, eram aqueles que pregavam a palavra da verdade. Hoje o pregador que faz sucesso são aqueles que pregam em Camboriú, que pregam em Rádio Melodia. Hoje tu tem que pagar para escutar um pregador, e aquele pregador que você não está dando valor, que está dentro da sua igreja, que você não consegue ajudar. É isso que está acontecendo. E foi exatamente, talvez por isso, irmãos, que Deus nos deixou. Que Deus nos permite que essas coisas venham para que a igreja se desperte. Para que a igreja possa se colocar num lugar de sal desse mundo. De luz desse mundo. Que deixamos de ser materialista, porque nossa terra não é aqui, Valério. A nossa casa não é aqui, nossa vida não é aqui. Engana-se quem acha que a terra é aqui. Você vai ter que morrer para encontrar Jesus. Mas outros vão passar pelo rapazo, que é o arrebatamento no hebraico, no grego quer dizer rapazo. Outros vão se encontrar com Jesus, mas talvez a minha geração vão morrer.
Nós somos doentes por um bom carro, é claro, tem que ter um bom carro, uma boa casa, mas nós não somos desse mundo, galera. Tem coisas melhores lá em cima pra gente. Mas enquanto estivermos aqui, temos que ser o sal desse mundo. Com as nossas atitudes, não com veste. Se o pastor está dizendo que você tem que ser crente com veste, ele está enganado. Você tem que ser crente com as suas atitudes. Você tem que ser crente com a sua vida com Deus. Se a tua oração não está chegando lá em cima, tem alguma coisa de errado. Porque a tua oração, ela tem que incomodar o Senhor. Ela tem que incomodar o coração de Deus, irmão. Nós temos 7 dispensações, 7 pactos estabelecidos desde o Éden até os dias de hoje. Deus tem afinidade, Deus tem obrigação de atender a oração dos descendentes de Abraão. Daqueles que saíram de lá, do Mar Vermelho. Daqueles que saíram de lá, do Monte Ararat, através do sangue de 100 cães de Jafé, porque quem sobreviveu ao dilúvio foram 100 cães de Jafé. Essa geração se partiu, se multiplicou no mundo e nasceu você. Deus sabe que se destruir você, se destruiu a raça humana, ele vai destruir os pactos que ele fez com esses homens. Pacto noênico, pacto davídico, pacto edênico. Cadê esses pactos? Então, o que falta na igreja é se ousar mais, é ter mais afinidade com Deus, é ser mais sincero nas suas atitudes e levar a Deus com sinceridade, porque Deus não vai esquecer de você. Quando houve o dilúvio, para terminar, Deus havia enchido a sua paciência, porque ele vai dizer: vejo que um homem não é como eu. Está em Gênesis 6 isso. O homem se desviou, o homem abraçou o mundo, o homem não me quer mais. O homem está com o seu coração cheio de maldade. E de fato o homem não me quer mais. Eu me arrependi de ter feito um homem, vou destruir um homem. Mas lá no final, Deus diz assim, ó: mas lembrou-se Deus de Noé, porque ele era diferente. Porque a sua conduta era diferente, a sua geração. Você vê que não era só Noé, era a sua geração. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que 100 cães de Jafé, as suas 3 noras e a sua esposa eram pessoas que andavam corretamente na presença de Deus. Agora não quer dizer que você não vai ter falha. Falha nós vamos ter. Dissensões nós vamos ter. Problemas nós vamos ter com o nosso próximo. Nos separar de alguns nós vamos fazê-lo. Mas como é que está a nossa vida com Deus, meus amigos? Você tem orado, você tem buscado, você tem dobrado o seu joelho? Porque a terra de Gênesis, ela estava completamente longe da vontade de Deus. Deus não queria mais continuar com o homem, mas um homem despertou no coração de Deus o desejo de uma esperança. Enquanto o Criador estava triste com a sua criação e ao mesmo tempo pronto a destruí-la, um homem desperta em Deus aquilo que precisava nele, a vontade de continuar com essa raça humana, a vontade de dar uma chance para o homem, de dar ao homem uma oportunidade de começar. E Deus destruiu aquele homem, aquelas pessoas que estavam ali, daquela região geográfica, mas manteve a vida de Noé, porque esse despertou o desejo de uma esperança no seu coração. Talvez seja isso que está faltando. Colocarmos no coração de Deus uma esperança de que somos diferentes, podemos ser diferentes. Talvez seja isso, Valéria, que está faltando em nós. Dobrarmos o nosso joelho e temos uma conversão sincera. Não investes como fomos ensinados. Não investe como fomos ensinados. Andar de terno e gravata, isso não converte ninguém. Andar de saia até o pé não quer dizer que você é santa. Andar de coque não quer dizer que você é melhor do que aquele que não anda. Mas se você tiver um coração aquebrantado, uma alma contrita, um espírito aquebrantado, isso mostra que você é diferente. E isso é a verdadeira conversão que Deus requer de todos nós. Você quer ver um exemplo? Pedro, quando estava no mar da Galiléia pescando, Jesus já havia morrido, Jesus volta e encontra Pedro pescando, porque Pedro não havia aprendido nada com Jesus. Ele andou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada, nem converter ele converteu.
Não quer dizer que você vai andar com Jesus que você vai se converter. Judas andou com Jesus e o traiu. Pedro andou com Jesus e o traiu. Mas Pedro, ele vai escutar Jesus dizer assim: olha, lança a sua rede à direita. E naquela noite, naquele dia, ele não pescou nada. E ele era experimentado de mar. Ele tinha experiência marítima. Ele era marinheiro, irmão. Mas ele não conseguiu pescar nada. E Jesus disse: joga à direita. Quando ele lançou, ele trouxe os peixes. Ele reconheceu que aquela voz não era a voz de um homem comum. Era a voz do Filho de Deus. E ele, por se estar pelado, ele pulou ao mar com vergonha. E a Bíblia diz que ele pegou aqueles peixes, foi até Jesus. Jesus mandou fazer o peixe. Faz meu peixe. E ficou só olhando para ele. Ele estava preocupado com as vestes. Olha aí, Valéria. Mas Jesus estava preocupado com o coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, que conheço o coração, o examino e o esquadrinho. Jeremias 17, 9 e 10. Deus queria não uma conversão estereótipa, porque isso vai embora. Não quer dizer que você não tem que ter uma vida diferente. Diferente nas suas atitudes, diferente no seu vestir. Mas Deus estava preocupado com a atitude. E isso Pedro não tinha, porque ele voltou às suas origens. Ele negou a Deus, ele negou a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus vai fazer uma pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. E foi exatamente o que ele ouve muitas das vezes da gente, o estereótipo, não com a sinceridade. E ele perguntou pela segunda vez: você me ama, Pedro? E ele disse: eu te amo, Senhor. E mais uma vez Pedro respondeu com o estereótipo. Não respondeu com aquilo que Deus quer que a gente faça. Ser diferente. Mostrar aquilo que o telescópio não consegue ver. Que somente o Espírito Santo consegue olhar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer palavra de dois gumes. Antes tem poder de penetrar as medulas, as juntas do coração. Ela vai lá dentro. E ela consegue tirar todos os sentimentos sinceros. Então ninguém consegue enganar Deus. E na terceira vez Jesus vai perguntar a Pedro: tu me amas? E ele, naquele momento, ele vê que ele precisava de um techuvá. Ele precisava de uma transformação, de uma mudança. Ele viu que Jesus precisava dele. Não como um seguidor, porque tem muitos envolvidos com Deus, assim como tem muitos envolvidos com uma pessoa. Mas na hora que a luta vem, que a prova vem, ele abandona. Mas aqueles que são envolvidos com Deus não querem envolvimento, querem casamento, querem isso aqui, como eu fiz com a minha esposa. Eu quero casar, quando eu amo eu caso, eu não fico enrolando. Quando eu amo eu quero ser batizado, porque eu amo Jesus. E o meu amor, ele precisa ser mostrado, ele precisa ser manifestado para as pessoas. As pessoas precisam ver. E como é que eu provo esse amor a Deus e a Cristo, o nosso Senhor e Salvador? É ser diferente. É mudar nossos hábitos, nossas atitudes. É ser bom. É permitir que o reino reine dentro de nós. E que esse reino aflora quando Deus precisa. Deus precisa de você, faça. Passou na rua, viu uma pessoa de rua, tem 10 reais, Deus sentiu te dar, dá. Que é o reino que quer aflorar dentro de você. Então Pedro responde a Jesus na sua terceira indagação, mas agora ele responde direito, responde verdadeiramente. Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo porque tu conheces o meu coração. Jesus não abraçou Pedro, nem sorriu para ele. Você sabe o que Jesus falou para ele? Amém, Pedro. Mas houve-se um tempo que você queria andar conforme os seus desejos. Mas haverá um momento na sua vida que você vai ter que andar conforme a minha vontade. E essa vontade vai lhe machucar. Essa vontade vai doer em você, Pedro. E de fato, esse mesmo Pedro que abriu seu coração para Deus e deixou que a sua conversão falasse mais alto.
Ele lidera a igreja primitiva. E no primeiro século, no ano 68, ele é morto por Nero, de cabeça para baixo. Você acha que a vontade de Deus é fácil? Você acha que Deus não está permitindo que nós passamos por isso? Para que Ele possa realmente colher aqueles que são verdadeiramente dele? Irmão, morra, mas morra com a tua fé. Se você está dentro de um hospital com coronavírus, não rejeite Jesus. Aceite Jesus como teu Salvador. Confie em Jesus. E se você é cristão, se você é budista, católico, espírita, confie em Jesus. Não perca a sua fé. Porque foi no coração de Noé que Deus depositou a sua confiança na raça humana. Enquanto o mundo estava perdido, destruído, enquanto as águas do dilúvio estavam sobre a terra durante 150 dias, lembrou-se Deus de Noé. E você acha que Deus não vai lembrar de mim, de você? Você acha que Deus não vai lembrar de que a sua igreja, de que há pessoas que são sensíveis a Ele, e Ele não vai fazer alguma coisa? Mas precisamos incomodá-lo. Precisamos deixar de ser unidade para ser coletivo. Precisamos deixar de ser a unidade para ser pluralidade. Precisamos somar, unir nossa força na fé, num só Deus, no único Deus capaz de destruir Satanás e de colocá-lo num lugar onde ele jamais deveria sair, que é o inferno. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder de profetizar a vida e a morte, e sobre ela tu comerás o seu fruto. Eu profetizo nesta noite, como servo do Cristo que andou com a sandália suja na Galileia, do Cristo que andava com o vestido de uma só orla, do Cristo que comia com os pobres, do Cristo que sentava com as prostitutas, mas que a transformava para ser mulheres de Deus, do Cristo que é capaz de entrar dentro de uma favela, pegar um bandido e fazer ele ser um homem de Deus, do Cristo que entra dentro de uma prisão e transforma um homem de Deus, do Cristo que faz a medicina recuar e acreditar que existe um poder capaz de mudar e destruir qualquer tipo de doença. Eu acredito nesse Cristo. E mesmo que eu pereça pelo coronavírus, e mesmo que eu seja avassalado por essa doença, eu vou continuar acreditando. Por quê? Porque quem está com Cristo, ele cai na cova. Quem está com Cristo cai na fornalha. Quem está com Cristo está na parede de Jericó. Quem está com Cristo morre também, mas morre mantendo a sua fé. Morre acreditando. Morre acreditando que o nosso Deus é vencedor. E Ele é. Irmãos, vamos orar para que Deus toque nos nossos cientistas. Vamos orar para que a cura do coronavírus não seja mercantilizado, não seja politizado, não caia na mão desses desgraçados, desculpa dizer assim, que vai vender, que vai comercializar essa cura, não, que caia na mão de um ateu. Que essa cura venha de um ateu, que venha de um espírita, que venha de um católico, mas que venha de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque nós vencemos a peste bubônica no século XIII, a peste negra no século XVI, nós vencemos no século XIX a gripe espanhola, nós vencemos todas as doenças que o Satanás mandou. Nós raqueteamos todo o inferno. Não teve uma doença nesse mundo. Até a AIDS, temos hoje retrovírus capazes de deixar ela ali, ó, parada. Hoje uma idética não morre mais de AIDS, é raro. É verdade. Por que não? Se nós orarmos e buscarmos a Deus, Ele vai levantar alguém capaz de trazer essa cura, irmãos, porque Deus deu conhecimento ao homem. Não despreze isso. E talvez seja isso que está faltando em nós, como faltou em Pedro. Noé, ainda nele, quando ele se viu dentro daquela arca, e aqueles homens batiam na porta, ele queria abrir, mas Deus fechou a arca por fora. Sabe por que Deus fechou a arca por fora? Porque Deus conhecia o coração de Noé. Deus tinha compromisso com aquelas 8 pessoas. Deus tem compromisso com a descendência daquelas 8 pessoas que estão neste mundo. Deus tem compromisso com você. E Deus tem compromisso comigo.
Nós não estamos orando a um Deus de pedra. Nós não estamos orando a uma árvore. Nós estamos orando ao Deus de Israel. Ao Deus que abriu o mar vermelho. Ao Deus que parou a lua no vale de Ajalon. Ao Deus que fez coisas grandes e poderosas na Bíblia. E eu creio na palavra de Deus, irmãos. Eu acredito na Bíblia, piamente, que Deus levantará um cientista que vai conseguir destruir, dentro do seu processo de pesquisa, esse vírus. E que vai nos curar. Mas enquanto isso não está acontecendo, vamos orar. Vamos orar. Porque foi quando houve a oração que Deus desceu e levantou Moisés para lutar pelo seu povo que era cativo durante 430 anos no Egito. Foi no meio da dor e do sofrimento que Deus apareceu para ajudar o homem. E não vai ser diferente nos dias de hoje, Valéria. Não vai ser diferente nos dias de hoje, Creito. Jusélio, Valéria. Não vai ser diferente nos dias de hoje. Meus amados irmãos de qualquer religião, de qualquer fé, que professa qualquer tipo de espiritualidade, não vai ser diferente. O nosso Deus, ele tem prazer na vitória. E ele vai vir para lutar pela sua igreja. Ele vai vir para lutar por aqueles que estão com o seu coração aberto, por aqueles que estão com o seu coração sensível a ele. Ele vai vir, porque a Bíblia diz, Mateus 28:18, todo poder foi-me dado nos céus e na terra, e eu vos dou poder para pisar na cabeça do diabo. Olha o poder que Deus nos deu. Ele nos deu poder. Ele nos deu poder para destruir Satanás. Sabe por que ele fez isso? Porque lá em Colossenses 2, versículo 15, ele diz, e ele venceu os principados potestades na cruz, e sobre eles triunfou jocosamente. Você sabe o que quer dizer isso? Jocosamente? Zombou, riu. Ele zombou de Satanás da cruz por você. Qual é a dúvida que você tem? Qual é a dúvida que você tem, meu amado? Não podemos entrar em desespero, não podemos aceitar de sermos acudidos e ficarmos, sabe, com medo disso aí. Precisamos tomar essa coraça, a coraça da justiça, a fé. Precisamos voltar a essa vereda e reconquistar essa esperança e introduzirmos no coração do Senhor como Moisés fez. O mundo de Gênesis 6 não estava diferente do mundo de hoje. Todo tipo de porcaria, de imundice que afastava Deus dos homens estava imperando no mundo de Gênesis 6. Mas um homem, com seus 3 filhos, com suas 3 noras e com a sua esposa, modificou o coração e o jeito de Deus olhar para a terra. E o que me faz acreditar que Deus virá é quando durante 150 dias que aquele dilúvio imperou, com águas que subiram a mais de irmãos, vocês não têm ideia. Se o Monte Ararat tem 5.448 metros de altitude, de altura, imagina há 6.000 anos atrás, as águas do dilúvio subiram a mais de 7 metros acima daquele monte. A ira de Deus estava devastada na terra. Até os animais se submeteram à vontade do Senhor, liberando os seus mais novos. Apenas um podia ir, apenas um par. Mas os homens não acreditaram e Deus fez com que os animais obedecessem a ele, ao ponto de permitir que os mais velhos fossem e os mais novos ficassem vivos. 150 dias, irmãos. Não são 150 minutos, são 150 dias que a dor imperava no coração de um homem justo, que não queria aquilo. Foram 120 anos pregando, explicando a palavra de Deus, dizendo, povo, se achegue ao Senhor, obedeça a Deus. Deus não quer crente santarrão, Deus não quer roupa, Deus quer teu coração, vem cá, abraça o Senhor. E eles não acreditaram, irmãos. Imagina o coração de Noé, Valéria, durante 150 dias, 6 meses, dentro de um barco,
Foram famílias, primos, primas. 8 pessoas somente se salvaram. Quantos amigos de Noé estavam mortos e aquele homem estava ali, irmãos? Se um animal estava resfriado, ele tinha que cuidar, porque ninguém podia morrer na arca. Ninguém podia ser destruído naquela arca. Ele tinha, durante 6 meses, a responsabilidade de cuidar de cada ser vivente que estava naquela arca, irmãos. Porque a humanidade precisava daquilo. A humanidade precisava daquilo. Deus depositou em Noé a esperança de uma oportunidade de recomeçar. E Deus requer isso de mim e de você. Não deixe para fazer agora o que você pode fazer hoje. Não deixe de fazer uma reflexão na sua vida com Deus. Busque o Senhor. Ore. Incomode o Senhor. Lute com Deus. Vamos deixar de ser unidade para ser pluralidade. Vamos unir a nossa oração e dizer: Senhor, vai naquele cientista que está lá, que estudou para ser cientista, que nesse momento está dentro de um laboratório pesquisando a cura, o retrovírus, um vírus capaz de destruir o coronavírus. Os chineses estão sendo socateados, estão sendo arrebentados. Quem sabe essa cura não pode vir de lá, de Wuhan. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que o Senhor possa acreditar em nós novamente, para que Ele tenha fé em nós novamente, como Noé fez dele ter. Que Deus abençoe sua vida. Não se desespere. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá em João 16, 31, 33. Eu venci o mundo. Lá em Mateus 6, 33 diz assim: buscai primeiro as coisas do Senhor, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que esse dinheiro emergencial tem, mas Deus vai lhe ajudar. O Senhor vai bater na sua porta, o Senhor vai tocar em alguém, o Senhor vai tocar em algum anjo, porque quem ajuda uma pessoa é um anjo. Pode ser comparado a um anjo, porque os anjos são enviados para servir os herdeiros da salvação. Por que não Deus não pode tocar numa pessoa que pode ser comparada a um anjo para bater na sua porta, para te ajudar a pagar esse aluguel, para te ajudar a colocar essa comida que você não tem, mãe, para os seus filhos que não têm? Por que Deus não pode te ajudar a sobreviver? Lembre-se que a Bíblia diz que até os pássaros se alimentam daquilo que Deus dá. Que as plantas, que os lírios que estão no campo são embelezados porque Deus dá ali a perfeição. Imagina você. Imagina um pai que não vai desprezar um filho quando ele pede um pão. Que não abrirá mão de você quando você está mais necessitado agora. Essa live é para você. Essa live é para você. Essa live é para você, meu amigo, que está desesperado dentro de casa. Ok? Porque eu também estava hoje. Mas dentro do carro, Deus me deu uma palavra. Fale para o meu público, fale para o meu povo. Desperte meu povo, meu servo. Fale do meu amor. Meu amor é muito além do estereótipo. Meu amor são atitudes. Meu amor é ato. Meu amor foi o que Moisés fez. Foi o que Josué fez. Lutaram por mim sem ter nada. Lute por Deus. Lute por Ele. Lute pelo Senhor através da sua oração, através do seu joelho. Não seja ingrato. Não ore pela sua família. Ore para que Deus cure esse coronavírus. Ore para as pessoas que perderam seus entes queridos hoje. Não seja ingrato. Faça a diferença. Deus ama você. Amém? Amém, igreja? Amém, católico? Amém, meu amado irmão judeu? Laila Tov Leculan. Boa noite para você, judeu. Meu povo, meu sangue. Para você, meu amado irmão espírita, eu te amo. Você está no meu coração. Eu quero te ver no céu. E vou ver. Quem salva é Jesus.
Eu vou ver você transformado. Eu vou ver você modificado. Eu vou ver você lá em cima dando glória ao Senhor, porque eu creio no Deus universal. Eu sei que Deus é capaz de chamar, de transformar aqueles que Ele quer. Para terminar essa live, me perdoe o tamanho dela. Eu gostaria de deixar para você o seguinte. Evangelho de São João 3, versículo 15 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho Jesus para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não esquecerá de você. Deus não esquecerá de você. Assim como Deus tem obrigação e responsabilidade de zelar pela saúde da sua igreja na terra, porque sem ela, Deus deixa de existir. Continue amando o Senhor e continue buscando o Senhor. E quando dobrar o joelho hoje, diga: Senhor, muito obrigado pela vida. Mas antes de tudo, vai de conta aqueles que estão perdendo tudo, que não tem nada. Ajude aqueles que nada têm. Quando você tiver com esse prato de comida na mão, lembre-se que tem pessoas que não têm. Diga: Senhor, vai até esse que não tem um prato de comida. E você, pastor, que tem vindo na live pedir dinheiro, tome vergonha na cara. Vá buscar o Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer, pastor. Deus precisa de você e de pé. Deus precisa que você esteja erguido. Não se preocupa com as suas obrigações da igreja. Deus vai mandar o recurso. Mas não cobre daquele que recebeu os 600 reais. Porque 600 reais é para esse povo. Se estão fazendo isso, repugna esse pastor, irmãos. Porque isso não é pastor. Isso aí é um ladrão. Porque quem é de Deus não faz isso. Amém? Nós sabemos que a igreja precisa. Nós sabemos que a igreja tem as suas obrigações. Mas tirar daqueles que nada têm é pecado. Ok? Creia no Senhor. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do Senhor, pastor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não tire da sua ovelha a sua lã. Mas esse é o momento de você confiar no Senhor. Como todos nós temos que fazer. Beijo no seu coração. Fica com Jesus.